Hoje o bate-papo é sobre um tema muito bacana. O pessoal está lá em São Paulo, eles vão falar onde estão exatamente. E a gente tem uma novidade, sempre aqui no Maré Sonora, uma novidade, e hoje fica por conta da participação. São 3 pessoas representando um belo projeto chamado Navegando nas Artes. Pessoal, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Antes de tudo, vai ter o vídeo aqui no YouTube, se tudo der certo, a tecnologia permitir. Então, quem estiver assistindo, literalmente, vendo aqui, vocês podem se apresentar um pouquinho para a galera que nos ouve? Sim, muito prazer. Eu me chamo Franz Thomas, eu tenho 28 anos. Eu sou um menino negro da periferia de São Paulo, Grajaú, Barra Jardim Ângela. Eu sou um menino negro que usa óculos, tenho barba grande e tenho 1,65 m. Prazer, primeiramente. Vou me autodescrever. Eu sou o Lucas, tenho 1,80 m, estou usando um boné azul, uma camiseta branca, escrito PIA, colorido, e uma calça azul. Eu sou também aqui residente do Grajaú, especificamente no Cocaia, tudo, mas eu venho aqui para o Gaivota, onde fica a sede, para interagir junto com o pessoal aqui do Navegando nas Artes. Prazer, eu sou o Yuri, tenho 1,75 de altura, a cor sou pardo, moro também, só que eu moro aqui no bairro, aqui onde fica a ONG, Jardim Gaivotas, Grajaú, e eu tô de boneca, a camiseta do time que eu gosto muito, que é o Corinthians, e de bermuda. Eu ia falar, vai descrever a camiseta, eu vou falar que não é do São Paulo, é um outro time. É Corinthians. Maravilha, galera. E para situar os nossos ouvintes, Franz, Lucas e Yuri, qual que é a função de vocês dentro do Navegando nas Artes? Fala um pouquinho de que vocês fazem no projeto. Nossa. Vou começar por mim, então, que é o Lucas. Dentro do Navegando, a gente são 2 elos, educador e instrutor de vela. E ao mesmo tempo que dentro da instrução de vela, tudo que nós tivemos base aqui como criança, transmitimos novamente para essas novas gerações que chegam. E educador também é a forma como é aplicado, explicado, para as crianças entenderem de um jeito mais lúdico tudo. Então, minha atuação é mais nesse meio do Navegando. Fora também que algumas coisas, participando ou ajudando no que for preciso, estamos juntos. No meu ponto de vista, a gente acho que é um pouquinho de tudo aqui no projeto. Que aqui a gente passa os nossos ensinamentos do barco à vela para as criançadas, a gente aprende com eles também muitas coisas, na linguagem deles, a gente faz reforma nos barcos, a gente cuida da casa, né, para futuramente eles estar no nosso lugar cuidando também, e é isso. Eu sou Franz, vou falar agora. Eu sou um dos fundadores do Navegando nas Artes. Uma coisa importante de se falar é que nós 3, eu, Franz, o Lucas e o Yuri, nós fomos alunos desse projeto. Antigamente se chamava Vento em Popa, um projeto que a gente cresceu. Infelizmente, depois de anos no projeto aqui, fechou e nós hoje estamos tocando esse barco. Então, nós, por ser muito apaixonado, nós fazemos um pouquinho de tudo. Assim, sou um dos fundadores, aí sou o gerente geral, sou a pessoa que varre a casa, sou a pessoa que vai fazer a compra, sou a pessoa educador. Eu estou sendo tudo isso porque, por amar tanto o projeto, a ideia e querer passar isso adiante, como o Yuri falou, nós fazemos um pouquinho de tudo, assim. Então é isso que a gente faz e mais um pouco. Vamos ver. Alô, alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Alô, pronto. Então, agora sim. Eu estava vendo um pouquinho do material de vocês, tanto no site quanto no perfil no Instagram. Me corrijam, por favor, se eu estiver falando alguma coisa incorreta, mas
Me parece que agora, dia 6 de abril, a iniciativa completa 8 anos, é isso mesmo? É isso. Agora, dia 6 de abril, bem observado, porque eu olhei isso. O nosso projeto ele foi fundado em 2016. Ele nasceu em 2016 por meio de uma lei de incentivo às artes em São Paulo. Então, a gente colocou a data dele, dia 6 de abril, a data de nascimento, porque foi a data que a gente passou num primeiro edital, num primeiro iniciativa, assim. Então, no dia 6 de abril, ele vai fazer 8 anos. E aí são 8 anos de muita guerra, muita luta para continuar navegando no projeto, para continuar fazendo reparo nos equipamentos, para falar dessa paixão que é o Navegando nas Artes, e a gente quer passar esse vírus do bem para as outras crianças, outros parentes. Então, 8 anos de muita luta. O nome do projeto Navegando das Artes dá a entender do que se trata, mas eu acho que para o pessoal que nunca ouviu falar, o que vocês podem apresentar, o que vocês podem falar sobre o projeto em si, né? O que ele faz, quais são as ações realizadas ao longo desses quase 8 anos aí? Eu acho que eu vou puxar então uma parte dele, aí o pessoal pode ir complementando. O Navegando nas Artes, ele tem uma abordagem que não é só navegar ou também um olhar atleta, ele tem um olhar mais educacional. Entender essa relação, primeiro, com o barco à vela e principalmente com a relação, a nossa realidade com a represa Billings e todo o meio ambiente em torno. E com isso, há outras frentes também que o barco pode ser um meio para essas crianças, ou também que tem a oportunidade de conhecer outros parâmetros. Um exemplo, grafite também, com as nossas velas pintadas, ou também com a permacultura, que mexe com plantação orgânica, para a criança entender o que é essa relação orgânica. Mas, principalmente de tudo, navegando, é a criança entender aonde ela está inserida e como é o contexto dela naquele meio. E com isso, navegando, abre espaço tanto para nós, educadores, e também essa criança ter essa relação de troca, um olhar mais horizonte. Então, ao mesmo tempo que ela aprende o nosso universo, contribuindo para o universo dela, o que ela está aprendendo no lúdico. Eu acho que pegando um pouco disso aí, mas assim... O cuidado com a nossa represa, com o nosso bairro, a gente não jogar lixo no chão, porque esse lixo vai bater um vento, ele vai cair dentro de um bueiro, vai cair dentro da represa, vai acabar poluindo nossos rios, nossas represas. Então, a gente tem esse cuidado de estar passando para eles. E o projeto, vocês falaram da represa Billings, né, que é no extremo sul da cidade de São Paulo. É isso mesmo? Isso. É isso. Aqui nós estamos localizados em São Paulo, na periferia de São Paulo, no Grajaú, um dos distritos mais populosos da cidade de São Paulo. Então, aqui nós estamos em uma região chamada Interlagos, que é entre os lagos, e esses lagos são a represa Billings e a represa Guarapiranga. Nós navegamos na represa Billings. E é uma área que é bem próxima da Mata Atlântica, que tem uma natureza bem chamativa, é uma área ribeirinha, ainda tem muitos pescadores, então é isso que nos estimula também em continuar essa história do Navegando nas Artes, essa história de navegar, essa história de preservação da represa Billings. E essa junção também, aqui no Grajaú, existem muitos painéis de grafite. Nós atuamos muito em conjunto com grafiteiros, com educadores e tal. Então, um dos fundadores também, o Tim, o Wellington, ele é grafiteiro, é meu curador de arte, cuidador de arte dos grafites das nossas velas. Então, a gente juntou essas duas potências, que é o velejar com o barco, e essa coisa da arte que é tão potente, tão transformadora. Quando a gente está navegando na represa Billings, a gente não quer só que a pessoa veja um barco e veja uma tela ali, uma vela em branco. A gente quer que cada vez mais as pessoas sejam atraídas para navegar com a gente pela obra de arte. Além do barco ser muito bonito, ter uma obra de arte ali
do grafiteiro. Então é assim que a gente fisga as pessoas para vir navegar com a gente. Fala um pouquinho, então, dessas embarcações, pessoal. Como que são esses barcos que as crianças usam? Eu vi que vai de um leque bem extenso, né? De 7 a 35 anos. É isso mesmo? O foco da galera que é atendida? Conta um pouquinho. Eu acho que posso puxar uma parte dele. Acho que, primeiramente, acho que a embarcação mesmo, a origem dela, começa lá do princípio que o Thomas falou, que é o vento e popa. O vento e popa, naquele período, ele tinha a iniciativa, tanto o pré-adolescente e criança, a ter uma noção de construção de barco. Aí, com isso, temos o chamado Saracura. Saracura foi a iniciação do barco que o antigo responsável do projeto, ele trouxe essa iniciativa. E o legal é que eu participei junto com eles, essa construção do barco, que é o Saracura, tudo. Acredito depois que pode vir uma imagem aí, ou uma foto do que seria o Saracura, que é um barco de madeira. Então, foi a nossa matriz. Nesse período que nós estávamos construindo e também velejando, é a base nossa, que é os barcos. Aí sim, depois, com veio Navegando nas Artes, veio outros barcos que interagem junto com o equipamento nosso com essas crianças. Mas o Saracura, até o princípio, até hoje, utilizamos esses barcos como aula também para essas crianças ter essa vivência. Ele é um monotipo, ele é de 2 velas, tanto de uma ou de 2 pessoas, e também as idades variam muito, e também o tamanho e o peso da criança, mas sim utilizamos em aula. Aqui tem mais barcos também, como você disse. Tem o Optimist, que ele é a iniciação na vela. Quando você é criança, você inicia nele, que é um barco pequenininho. Aí, conforme você vai crescendo, você vai mudando de classe, que cada barco é uma classe diferente. Aí quem sai do Optimist pode ir para o Saracura. Aí a gente tem um outro que é o Hobby 3.9. A gente tem um DC, que aí já é mais para adolescente / adulto já. E aí, conforme o tempo você vai se formando em cada barquinho, aí você vai passando de um para o outro. Um que nós testamos também. A idade que a gente atende começa a 6, 7 anos. Tem algumas crianças que são tão mascote, estão tão na casa que começam a navegar com 4, 5, porque estão muito presentes, sabe? E a gente não sabe falar não. Aos pouquinhos a gente vai passando umas noções sobre o que é o navegar. Só que geralmente é de 6, 7 até... a gente colocou esse número de 35, mas pode passar também. A gente já atendeu pessoas mais velhas. Com autorização dos pais, tá? Dos 4, 5 anos, a gente fala, os pais estão cientes e tudo, para deixar bem claro. Com certeza. Isso que o Lucas falou é interessante, porque uma coisa muito bonita e bacana, muito educativa, antigamente, quando nós éramos alunos, a gente construía os barcos, esse barco de madeira bonito, depois posso mandar umas fotos para a Marina. Legal. A gente construía os barcos, essa classe nossa chamada Saracura, e a gente navegava nesses barcos também. Então é muito transformativo você construir um barco e depois navegar nesse barco, sabe? É um barquinho que a gente fala que é meio roots, a gente fala que se você aprender a navegar nesse barco, você vai navegar em qualquer um. Ele é bem quadradão, assim, mas é bonito. Ele teve algumas versões. A última versão ficou tão bonita que a gente chamou o barco de Ferrari. Então, a gente tem muito carinho por esse nosso barquinho aqui, o Saracura. É um barquinho que já tem uns 20 e poucos anos e está firme e forte para a gente ainda. Que legal. E uma coisa que eu fiquei curiosa para saber, pessoal, em relação às características da represa. Me chamou a atenção, por estar em São Paulo, eu falei, mas será que a represa, como é que está o estado de conservação, em termos de tá limpa, não tá limpa? O que vocês podem falar sobre isso? Porque foi a primeira pulguinha aqui atrás da orelha, assim, que me ocorreu perguntar para vocês. Eu posso puxar esse assunto um pouco. Antigamente, o projeto ele tinha essa preocupação de como estava o meio ambiente e o entorno dela, da represa. E com isso, ele começou a tomar umas iniciativas, que era o mutirão de limpeza nas margens. Por quê? A primeira coisa para entender é quem vai estar ali na margem, entender a importância de retirar aquele lixo. Quem está vendo, passando, não jogar o lixo no chão, porque sabe que é onde ele vai, vamos dizer, onde ele vai parar. E, principalmente, conscientizar
tanto quem pega e quem vê. E com isso fomos educando, indiretamente ou diretamente, o entorno, tanto o pescador, nós mesmos, as pessoas que só olhavam, e isso ele foi entendendo a importância de manter a margem limpa, deixar limpo. Agora, nessa parte que você fala sobre a represa sim, ela tem... A represa Billys, ela é grande, quem não é do estado de São Paulo, ela é uma represa muito grande, o reservatório dela. Ela começa, mais ou menos, um exemplo, na primavera, que é a estação, e ela vai até chegando em São Caetano. Então, ela tem uma extensão muito grande. Ela abrange quase toda a zona sul de São Paulo, na sua região. Há pontos que tem, vamos dizer assim, há que melhorar, porque tem a questão do desmatamento e está começando a questão do canalização do esgoto, tudo. E há outras partes que tem mata ainda, então tem partes que são limpas. Então depende muito do ponto de vista onde você esteja ali na represa. Como ela tem uma extensão muito grande, então depende muito de onde você se refere. A vista desses anos para cá, principalmente em 2006, com a lei ambiental, tudo, então vem com esse progresso de melhoria na represa Billys. Tem uma coisa importante também, que a represa, a água dela não é potável, mas do tipo, nós navegamos na represa e nunca deu nada. Então, muitas pessoas ainda têm muito receio de navegar, de fazer alguma prática nas represas em si, mas a gente tem que quebrar esse estigma, porque nós temos rios, nós temos lagos, nós temos represas na cidade de São Paulo. E aí, como a crise hídrica é uma questão que está muito atual, cada vez mais a gente tem que levantar a bandeira de preservar as nossas represas, os nossos rios, os nossos lagos, entendeu? E falar o como é potente utilizar esses espaços para o bem, para o lazer, para o esporte, porque, querendo ou não, antigamente a gente falava sobre crise hídrica em 2050. A gente, em 2020, 2024, a gente já está sofrendo de crise hídrica. Muitos bairros da Zona Sul, da periferia de São Paulo, dá 5 horas da tarde, 6 horas, não tem mais água na torneira, sabe? E aqui tem uma baita potência de água, então cada vez mais a gente tem falado como é preciso preservar essa nossa mata, essa nossa água. Eu estava vendo a área de atuação de vocês. Inclui também a ilha do Bororé? Como é que foi? Bororé. Isso. Que tem uma área de proteção ambiental, né? Eu achei tem umas imagens bem legais dessa área. É bem legal, a Ilha do Bororé. É uma ilha, é uma península, na verdade, que antigamente achavam que era uma ilha. E aí o pessoal atravessa para a Ilha do Bororé de balsa. E é muito bacana, é muito próximo. Tem Mata Atlântica lá também, tem pescador, tem alambique, tem um monte de cultura que você nem parece estar em São Paulo, sabe? Do tipo, parece o interior, assim, é tão rico de cultura, tão diverso, que você fica encantado. Pessoal, o que vocês podem falar em relação a como é que se desenvolvem as atividades? As atividades de navegação, elas acontecem de terça a sexta. A gente tem 2 turnos, a gente atende no contraturno escolar também. A gente separa as faixas etárias de 6 a 8 anos, uma turminha e tal. Separa tanto as faixas etárias como os dias, para melhor atender e atender com mais qualidade no atendimento e no ensinamento para a criança também. Então, como a gente falou, como nós fomos alunos desse projeto, é uma honra estar passando essas informações de barco à vela para, muitas vezes, filhos da gente, primos, sobrinhos mais novos, tal, e eles estão aqui pela casa também. E eu vi que tem um trabalho também com alimentos, né? Cultivo de alimentos. Como é que acontece essa vertente do projeto? Essa vertente do projeto, ela na verdade ela abrange outros projetos que é agregado aqui num coletivo só. O Imagem, imagina que é um guarda-chuva e debaixo do Imagem há outros projetos que entrelaçam entre eles. A questão
Navegando nas Artes, ele viu a importância também não só do meio ambiente, da água, mas também a alimentação, porque a alimentação também é um tema muito importante. E com isso, dentro de nós, de criança, adulto, sempre somos acostumados a comer determinado tipo de comidas que fala que esse caminho tem que seguir. E mostramos que não. A gente tenta mostrar para tantas crianças que visitam o espaço que existe uma alimentação mais saudável. E o que ela abrange essa alimentação saudável? E principalmente a quem atinge na camada social e na camada econômica. Então, ela entendendo essa importância e principalmente o benefício do corpo dela, tudo está atrelado. O barco, a vela, a represa, ela é só uma ponta, porque existe toda uma linha atrás que tudo está interligado. E a alimentação faz parte muito importante disso, principalmente para as crianças, que acho que muitas vezes elas estão acostumadas só a sentir aromas de determinadas coisas, quando ela tem a oportunidade de pegar um hortelã diretamente do chão e sentir o aroma, é totalmente uma outra realidade. Isso que o Lucas falou, só ia reforçar, porque muitas vezes para quem está de fora é confuso. Nós temos uma associação chamada Associação Imagem, e aí dentro dessa associação existem as frentes de ação. O Barco à Vela, como Navegando nas Artes, é uma frente de ação. Nós temos uma frente de ação que é a alimentação saudável, a permacultura, artes, mais ligada à arte do grafite. Tem um trabalho também com as mulheres chamado Roda de Afeto. Então, é como se fosse uma árvore, a Associação Imagem é o tronco, e aí existe os galhos dela, que são os projetos, as pessoas que estão tocando as frentes. E as crianças, como é que vocês chegam a esse público-alvo? Como é que vocês fazem essas pessoas saberem que vocês existem? Muitas vezes a gente abre o portão, aí as crianças já brotam, Literalmente. Como aqui a gente está num espaço, numa casinha que a gente chama a nossa sede, que é um espaço bacana, legal, grande, e tem muita atividade, tem muito amor, tal. Então muitas vezes a gente abre o portão, as crianças já pulam para dentro do espaço da sede, sabe? Então muitas vezes elas vêm até a gente, e esse ano a gente quer ampliar. A gente ganhou também, através da Lei de Incentivo ao Esporte, a gente vai conseguir rodar 10 meses de formação mais intensa para as crianças, jovens, adolescentes. Então, a gente vai conseguir ampliar. Se a gente abrir o portão, a gente consegue atender um número X. A gente quer ampliar esse número X só que para que a navegação chegue em mais pessoas, mais crianças, sabe? Mais adolescente. Então, essa é a nossa ideia esse ano, ampliar esse público nosso atendido. Acho que dentro disso que o Thomas acabou de dizer, eu acho que tem uma coisa também muito importante também, que é a pedagogia do afeto. Nós três aqui começamos com criança, e dentro dos nossos amigos ou pessoas que viram crescendo dentro do projeto. Então, quem se tornaram pai e mães, fala assim, eu conheço quem está ali. Então, ele manda os seus filhos, e também manda os vizinhos, também manda os seus filhos para cá. Então, também tem esse outro lado também. Acho que esse vínculo diretamente com as pessoas ao entorno, tudo, vendo nós crescendo dentro do projeto, ajuda bastante para o projeto aqui crescer, tomar horizontes. A proximidade com a represa de Guarapiranga, eu vi que vocês de vez em quando interagem também, vocês falaram lá no comecinho, né? Como é que rolam essas interações? Bom, a gente conhece um rapaz que fez parte no início do projeto aqui na época do Vento em Popa, e ele se tornou instrutor lá na Guarapiranga. E aí, conforme a gente foi crescendo, ele precisou de gente para estar trabalhando junto com ele lá, e a gente faz uns trabalhos lá também envolvendo o Barco à Vela na represa Guarapiranga. Não sempre, mas a gente faz uns trabalhos lá também. Acho que é legal também falar que o Navegando Mais, assim como você conheceu o Navegando, você tem um carinho e tal, criou várias pulgas atrás na orelha, por causa do Navegando, muitas pessoas e clubes também lá na Guarapiranga, eles convidam a gente para apresentar nossas velas grafitadas, tal, na represa da Guarapiranga, porque
lá existe uma atividade maior em relação a barco, lá existe clubes também ativos, então às vezes nós somos convidados para fazer alguma participação, fazer alguma navegação em conjunto com eles, além das prestações de serviço que o Yuri comentou lindamente. Assim. E aí as crianças que estão no navegando vão para lá com vocês também? Rola esse intercâmbio, assim, de levar a galera para lá? Ou não? Rola. No ano passado a gente estava trabalhando lá na Guarapiranga e a gente estava conduzindo um barco grande lá, levando pessoas para passear, e uma das nossas questões foi levar o nosso público daqui, da Billings, para fazer o passeio lá que a gente estava conduzindo na Guarapiranga, assim. Então, sempre na medida do possível, a gente tenta levar o nosso grupo, assim como nós passamos por esse momento, por essa oportunidade de navegar no mar, de ter algumas experiências no mar, a gente quer ampliar isso para a nossa turminha que a gente cuida também, sabe? A gente está levando eles para Guarapiranga para ter algumas experiências, mas a gente ainda quer levar eles para ter uma experiência no mar, para ter uma experiência num barco maior também. É um dos nossos desejos, um dos nossos sonhos, assim. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente nem viu o mar, muito menos entrou dentro de um barco no mar, assim, sabe? Navegou no mar. Então, a gente sabe, a gente já tem isso tão vivido na gente que a gente nunca mais esquece, né? A primeira vez que a gente navegou no mar, assim, então a gente quer oportunizar isso para a nossa turma também. Então, peraí, volta aí nessa sua resposta, Francisco. Eu queria saber como é que foi essa primeira vez no mar aí. Quem quiser falar um pouquinho, compartilha essas memórias um pouquinho com a gente. Foi bem perto. Eu falo aí e você finaliza. Acho que a oportunidade assim no mar, porque nós somos... Sua experiência. Então, a minha experiência. A oportunidade que eu fui no mar foi na Ilha Bela, no meu caso. E muda completamente a relação quando você está na represa, velejando, e quando você vai para o mar, totalmente a relação muda, questão de vento, com a água, tudo, as correntes marítimas, tudo, e principalmente a embarcação, como ela responde, e você olha assim, nossa, é tanto detalhe, muita coisa, que você não consegue ver só o barco, você quer prestar atenção no caminho de peixe que passa, aí você vê as gaivós, você olha pro lado lá na praia, então, são tantas coisas, tanto um universo diferente para quem estava acostumado só na represa, que você fala assim, nossa, é um mundo novo, você está em um mundo novo, e também porque, da mesma forma que eu senti esse momento, tem crianças também que precisam ter essa oportunidade, descobrir outros horizontes, como o próprio velejador ele tem que ir para mares desconhecidos, ele tem que ir para lugares que são conhecidos da vela, mas às vezes eles estão aqui. Eles precisam também estar nesse espaço também, ter essa mesma sensação que eu tive. E acho que isso é muito importante, porque até nessa relação de troca, ele entende que é aquilo que ele está ali, é só um pequeno espaço que ele pode crescer muito e ir para outros lugares, até distante. Acho que isso é o principal. Para mim foi muito marcante navegar no mar, porque quando eu fui eu era criança, do tipo, não tinha responsabilidades, o barco que a gente navegou era um barco enorme, um dos professores nosso, que a gente tem muito carinho, o Igor, ele era um dos capitães, um dos marujos nesse barco, a gente estava na capital da vela, então o dia em si fica muito, muito vivo na gente, porque mexeu muito com a gente, com o nosso emocional, com o nosso racional. A gente nunca tinha feito uma viagem assim de horas para chegar em Ilhabela, capital da vela, ver outras embarcações, navegar nesse barco que é enorme. Quando a gente estava navegando, golfinhos apareceu, então foi tudo muito bem gostoso, assim, sabe? Foi tudo muito prazeroso e um dia único. Então, foi muito marcante para mim, assim, essa navegada em Ilhabela, ver o professor, saber que ele estava bem, um professor que a gente tem muito carinho. Então, toda essa memória afetiva que se criou naquele dia, eu acho que é importante a gente, de alguma maneira, tentar passar também para as nossas crianças, porque quando ela tiver 20, 30, 40, 60 anos, ela vai lembrar desse dia
com muito carinho e amor, sabe? E com certeza ela vai se tornar uma pessoa melhor também, eu acredito nisso. Tem um material, um documentário, um filme que acho que ficou disponível na Netflix um tempo. Eu tentei assistir, eu não consegui, mas eu vi trechos deles, assim. E aí tinha um depoimento de de um garotinho e uma menininha que participam do projeto, e ela fala que como se estivesse mudando de espírito. É uma gracinha o depoimento dela, e o garotinho fala Bia. também. Bia. Sim, E ele fala também que queria que fosse mais limpa a água para poder beber. Esse material, como é que a gente pode assistir? Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho, nós fomos convidados para participar de uma gravação com a Maria Farinha Filmes, que é uma produtora muito conhecida, famosa do Brasil, e que faz filmes com uma delicadeza ímpar, assim, sabe? Uns filmes de educação muito lindos. E aí a gente foi convidado para participar com eles falaram, a gente está convidando projetos, escolas do mundo todo para participar dessa gravação. A gente conheceu o Navegando, como se fosse a gente conheceu o Navegando, quer gravar com vocês, é possível? E a gente já gravou com algumas produtoras, assim, a gente, não, claro, sempre, é possível, venha, pode participar, a gente navega tal dia e tal. A gente gravou, a equipe maravilhosa que veio, todo mundo muito atencioso, e aí gravaram com a molecadinha também, super respeitando eles. E a gente gravou em 2018 e o filme foi sair em 2020. E aí, quando o filme foi sair, a gente ficou sabendo, falou, olha, vai sair na Netflix, o filme ficou lindo e tal. Então, foi muito bacana também ver o resultado disso tudo, sabe? Do tipo, se criou esse documentário, O Começo da Vida 2, lá fora. É um documentário, eu acho que ainda está disponível na Netflix. Esse documentário, não sei se já tirou do catálogo da Netflix, mas ficou um documentário lindo. É um documentário... um pouco cabeçudo, assim, falando sobre educação, falando sobre escolas e tal, mas ficou um documentário lindo e a gente não sabia que ia sair na Netflix, que ia ter essa grande repercussão e mexeu muito com a gente, assim, sabe? Foi muito bom, tanto que a gente não tinha visto essa parte das crianças que você falou, a gente só viu no filme, sabe? Eu acho que eles meio que fizeram uma surpresa pra gente, uma surpresa muito positiva. Chamou só as crianças com autorizações dos pais e perguntaram para elas o que elas acham da represa, o que elas acham de navegar. E ficou lindíssimo esse documentário e esse trecho das crianças. Eu tentei assistir, eu consegui assistir uns trechinhos pelo Instagram, uns trechinhos também no site do projeto, mas inteiro eu fucei na Netflix também, e aí tava... Sabe quando você digita o título e ele aparece sugestões relacionadas a esse título? Eu falei, não tá aqui. Não consegui assistir, mas o pouco é emocionante, né? O pouco que dá para ver, dá para imaginar que é um lindo material. Sim, foi incrível. E uma outra coisa que eu queria saber de vocês, quando vocês participavam da ONG Vento em Popa, e agora coordenando o projeto, né, à frente de uma iniciativa que quer proporcionar o que vocês experimentaram. O que vocês aprenderam de mais significativo quando eram alunos e agora tentam duplicar? Assim, o que vocês tentam ter? Como é que vocês fazem essa análise? Assim? Olha, você fazendo essa pergunta, puxando aqui na memória, lá nos primórdios da Vento em Popa, tudo. Na verdade mesmo, no meu caso, eu falar naquele momento que eu tava mais por diversão, brincadeira, uma coisa diferente. Assim. Naquele momento eu tava entre só o futebol e o barco à vela. E o barco à vela me chamou a atenção. Uma coisa bem diferente e me arrisquei. Naquele momento eu não estava tão preocupado com muitas coisas, só queria vivenciar. Tá na água, sentir. Aí depois, com o tempo, tudo, você vai descobrindo um pouco, porque você vai ter essa interação, vai entendendo como é o barco, a construção. Aí eu comecei a fazer pesquisa,
dentro dessa pesquisa eu comecei a estudar um pouco a história da construção da represa Bines, tudo. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Hoje, quando eu estou sentado aqui, eu sou o resultado de tudo aquilo que aconteceu comigo. Eu percebo que, naquele momento, quando eu fiz as pesquisas, estava interagindo, entendendo o meio ambiente, a forma, eu estava descobrindo dentro de mim pontos e qualidades que já estavam atrelados, mas que ainda estavam se desenvolvendo. E hoje, como educador / instrutor, eu entendo que, nesse momento, o barco à vela pode ser um meio de forma de com uma aula para ensinar para as crianças. E dessa aula, descobrir outros meios, outras formas de ela interagir. E principalmente, o barco ser uma base para ela entender que dentro daquilo que ela está vivendo, ela pode descobrir outros mundos diferentes. Pode ser na escrita, pode ser assistindo, ou pode ser também vivenciando conosco. Mas que o barco ali, ele é um meio que ela vai descobrindo outros pontos, da mesma forma que eu descobri. É claro que no meu caso, foi tudo aos poucos. E hoje, atualmente, eu consigo ver, junto com eles aqui, aonde que essas crianças podem irem, aonde elas quiserem, da forma. Tem um outro olhar que muitas vezes não percebemos que elas já percebem. Eu acho que, como educador, acho que o principal é isso. É abrir o horizonte e novas descobertas que elas vão descobrindo, principalmente a elas. Que elas têm que entender que elas estão ali e elas são protagonistas naquele momento como nós fomos no passado. Eu falando Lucas, atualmente. E aí, Franz, o que você pode falar nesse sentido? Eu tive que sair, eu não escutei a pergunta, desculpa. Não, tranquilo, eu recapitulo aqui. Quando você era, você como aluno, né, na ONG Vento em Popa, o que ficou de marcante para você que você pensa, que você se preocupa em replicar para os alunos agora, né? Você antes como aluno e agora você como coordenador tendo essa possibilidade de passar adiante. Uhum. Quando eu era aluno aqui do projeto, eu queria ficar no projeto e não queria ir para a escola. Eu queria ficar no projeto e não queria ficar na rua. Eu queria ficar no projeto e não queria jogar bola, sabe? Então, tinha uma magia aqui no projeto, uma magia de ampliação de repertório, uma magia de barco à vela, de aventura, de explorar, que eu acho que eu quero e eu estou tentando, na medida do possível, trazer essa magia, eu estou tentando passar essa magia para novas crianças, sabe? Eu acho que não é à toa que a gente abre o portão e brota a criança perguntando se vai ter atividade, se pode ficar aqui e tal, então... Isso eu acho muito bonito e muito marcante, assim, desde quando eu era criança até hoje, uma magia, não sei, uma luz nesse espaço, nas pessoas, em acreditar na transformação através da educação, sabe? Que a gente está sempre tentando, sempre é tentativa e erro sempre, né? Estamos sempre tentando levar essa magia para as crianças, para elas ser uma melhor cidadã no mundo, para ela ser uma melhor estudante, pesquisadora, para ela ter uma outra relação com os estudos também, porque eu não tive uma relação boa com os estudos, então só mais tarde, mais velho, eu fui me aproximando mais dos estudos, da leitura, da escrita, da poesia, da pesquisa. Então, a todo momento, eu acho que eu quero replicar esse carinho, assim. Yuri? No meu caso também, pegando um pouco da fala do Thomas, eu acho que aqui nessa casinha aqui deve ter alguma magia, porque quando a gente vinha para cá, a hora parecia que voava e a gente não queria voltar para casa, queria ficar o dia todo aqui participando. Tinha vez que a gente vinha da velejada, ficava todo mundo aqui conversando, não queria voltar para casa. Eu acho que a gente... Quero repassar o que fizeram por mim, assim, quando a gente era criança. Porque até hoje, assim, a gente fica conversando, às vezes conversando assim, falando, caramba, se não fosse o projeto, o que seria de nós? Porque o projeto prendia a gente aqui dentro, a gente ficava, não queria voltar para casa de jeito nenhum, não queria ficar na rua, só queria saber de navegar. Então, a gente brinca, você fala que tem um mosquitinho que pica e
barca-vela já era. Se velejou a primeira vez, você não quer sair de dentro do barca-vela mais. E barca-vela também, se você tipo, tá num dia mal, assim, não tá muito bem, se pegar o barco e ir para a represa navegar, você esquece de todos os problemas. Então, para mim é um esporte muito mágico. E aqui a casinha também faz parte disso, da minha história, vai ser pro resto da vida. E espero que as crianças também peguem esse ensinamento que a gente teve e coloquem também na vida delas. E é uma coisa espetacular, assim. Eu fiquei aqui pensando uma coisa que eu não perguntei ainda para vocês. Como é que está em relação à quantidade de pessoas atendidas? O que vocês podem falar assim nesse sentido do número de alunos que vocês já contemplaram? Como é que está? O número de alunos que a gente já contemplou ao longo, sei lá, desses 8 anos, a gente não tem um número exato, assim, a gente sabe que a gente já impactou, já chegou em algumas pessoas do Grajaú, algumas pessoas não, né? Bastante pessoas do Grajaú, porque ao longo desses 8 anos a gente faz vivência de barco, a gente faz evento na beira da represa e tal, então muitas pessoas já navegou com a gente e a gente acredita bastante na democratização desse esporte também, que a gente sabe que infelizmente ainda é um pouco elitizado. Mas a gente atende mais ou menos de 20 a 30 crianças agora, e esse ano a gente vai ampliar para atender 80 crianças e ter o curso regularmente, assim, sabe? Então, essa é a missão desse ano. Imagino que vocês tenham muitos desafios no âmbito burocrático, né? Manter, nem se fala financeiramente também. Quais são esses maiores desafios para vocês? Chamar, quer dizer, chamar as crianças não é, né? Que você falou que elas vão brotando aí na porta, mas fala aí, queria ouvir sobre isso de vocês um pouquinho. Eita. Agora, a sua pergunta tem várias respostas. E acho que o principal de tudo, acho que começa a nós mesmos, quando está aqui. Se realmente é a maior gratidão ver uma criança ter essa mesma oportunidade que nós tivemos, porque financeiramente dizendo, olhando a situação, o contexto, tudo, às vezes você olha, se fala, será que dá ou não, você pensa no amanhã. Mas quando você olha para uma criança, ou também um adulto, ou quem seja, entrando aqui, e ela tem um momento que ela sai da sua rotina, esquece, e entra num, como eles falam, num mundo mágico aqui diferente, tem esse escape, então você vale a pena, porque ela pode ser que ela descubra dentro dela outras qualidades. Mas voltando à sua pergunta, no meu caso, eu comecei um tempo aqui na Vento e Popa, ela deu oportunidade, eu saí, fui fazer o percurso normal que todo jovem faz, fazer faculdade, trabalhar, tudo, mas é aquilo, uma vez nós brincamos no meio, uma vez que você é colocado no meio social, projeto social, você sempre quer voltar, quem é da arte e tudo, então esse foi o meu caso, eu regressei novamente para cá. E dentro disso, há sim, essa outra realidade de como o projeto ele começa a andar. Dentro desse projeto, eu posso falar uma parte deles, eles podem complementar o restante, que são os editais. Os editais que, dependendo do edital que está sendo lançado, pode sim ser abrangido, se caso aceito, aqui para esse espaço. Então, é uma das formas de financiar o projeto. Claro que, além também da própria Guarapiranga, que foi citado, tudo, há outros meios também de manter esse projeto e manter a nós mesmos também. Que nem o Lucas falou, às vezes a gente está aqui e a gente não está em nenhum edital, não conseguiu passar no edital, então na semana a gente faz outro tipo de trabalho e no final de semana a gente tenta marcar a velejada com a criançada, para não deixar eles sem fazer nada também. Mas agora a gente, graças a Deus, conseguiu passar nenhum e a gente vai ficar mais tempo aqui, vai conseguir dar aulas para eles num período maior do que a gente estava conseguindo fazer antes. Os desafios, eles são enormes, assim, igual você falou, desafio de sustentabilidade, manter o projeto não é fácil, desafio de equipamento também, muitos equipamentos de barcos são caros, trabalho, desde, sei lá, postar no nosso Instagram, mexer no site, são todos desafios assim que no primeiro momento
paralisa a nossa equipe, mas por acreditar, por ter muito amor e acreditar nisso, a gente continua navegando e encarando esse grande desafio. A gente continua navegando juntos, assim, acreditando muito nessa potência. Então, a gente poderia elencar uma série de desafios, e aí o que a gente pede é que as pessoas nos ajudem, que as pessoas, sei lá, manda mensagem no Instagram, ajuda no site também, dá para doar pelo site, divulgue, chame para conversar, igual você fez, porque para a gente, novamente, é uma honra falar do Navegando nas Artes, falar da nossa experiência que a gente teve e passar isso para outras pessoas. Assim. E eu ia até te pedir para dar essas coordenadas aí. Como é que o pessoal pode achar vocês? Pessoal que não é aí do Grajaú, pessoal que está um pouquinho fora. Como é que eles podem entrar em contato com vocês? Falem os caminhos. Nós estamos nas redes, nós estamos navegando nas redes também. O nosso Instagram é @navegando nas artes, tudo junto. Nós temos nosso Facebook também, Navegando nas Artes, e nós temos o nosso site, que é www.navegandonasartes.com.br, que as pessoas podem falar conosco pelo site, as pessoas podem doar pelo site para esse projeto, essas ações fantásticas que a gente comentou, continuar acontecendo. Tem uma história que eu gostaria de ouvir de vocês, que é um encontro com Lars Grael. Falei certo, Lars Grael. Saiu tão diferente agora o nome, mas enfim, como é que foi esse momento? Quando a gente era criança, a gente já encontrou o Lars Grael no Pan-Americano em 2007, e aí a gente teve um outro reencontro com ele recentemente. Ele veio dar uma palestra na represa de Guarapiranga e ele veio navegar. E nós estávamos lá conduzindo o barco. Então, foi muito bacana ter uma atleta, ter uma inspiração olímpica, sabe? Do tipo tão próxima e a gente poder conversar, poder ter uma aula com ele velejando assim. Foi muito marcante, muito gratificante para a gente, sabe? Esse reencontro com um dos medalhões, uma pessoa tão inspiradora que é o Lars Grael, e tem um projeto social muito bonito também, no Rio de Janeiro, né, ligado ao projeto Grael, então foi muito inspirador, falando do meu lado pessoal, assim, tá ali no barco com ele, sabe, vai ficar marcado para mim esse dia. No meu caso, eu conheci ele em 2007, também no Pan-Americano, que eu tive a oportunidade de ir, que ele conhecia um dos fundadores aqui da Vento em Popa, que é o Fred. E aí, nisso, tivemos o primeiro contato dele explicando, contando histórias sobre a vela. E reencontrei ele novamente, também esse ano, como o Thomas acabou de citar, lá na represa Guarapiranga. Ele tem uma vivência. É que, assim, a gente só costuma ver a pessoa pela imagem ou pelos vídeos. Então, você tem uma personificação dela. Quando você tem o contato no ao vivo, quando você vê ela, você começa a entender, então ela é desse jeito, então eu estou entendendo que da mesma forma como eu estou nesse universo, ela também está, mas de um jeito mais simples, não era tudo aquilo que eu imaginava. Então, você tem um contato mais direto humano com a pessoa. Então, você começa a admirar a pessoa por aquela naquele momento que ela está transmitindo. Claro que ela tem uma trajetória grande, mas naquele momento que eu estive ali com ela e tendo tudo, vendo o que ele estava passando, naquele momento de tudo, eu falei assim, nossa, ainda sou muito pequeno, tenho que aprender muita coisa. E aí, Yuri, você quer complementar alguma coisa? Fique à vontade. Esse dia não estava. Ele não estava. Eu vi que ele ficou quietinho aí, eu falei, vou perguntar para não, né? Ele não estava nesse dia, faltou. Eita. Pessoal, para o pessoal, eu tenho sempre feito aqui no final, nos finalzinhos, assim, nos momentos finais aqui do bate-papo, justamente para a sustentabilidade financeira do Maré Sonora, eu tenho feito uma parte que é para o pessoal que apoia, que está, de alguma forma, me ajudando a seguir em frente também. E aí, esses momentos finais que eu pensei em perguntar para vocês,
seria um feedback emocionante que vocês tiveram, assim, algum depoimento bacana da moçada com quem vocês atuam. O que vocês podem compartilhar nesse sentido? Muito obrigada a você que chegou até aqui em mais um episódio do podcast Maré Sonora. E quem quiser conferir tudo até o final, existem 3 possibilidades. A primeira é fazer uma contribuição pontual pela chave Pix podcastmarésonora@gmail.com. A partir de R$1, isso mesmo, menos que um cafezinho, você confere esse programa completo. Não se esqueça de colocar na mensagem do Pix o episódio que você deseja ouvir e o seu e-mail para que eu possa te enviar por e-mail o link e assim você confere pelo YouTube. Outras formas de participar é sendo um assinante do canal. Por um valor muito baixo, você confere todos os episódios já lançados e os próximos antecipadamente. Você pode escolher entre assinar pelo YouTube diretamente ou então no Apoia-se. Para saber tudo, com todos os detalhes e o nome de quem já participou, a quem eu sou muito, muito, muito agradecida, acesse o nosso site www.podcastmarésonora.com e vai lá na seção Apoie. A gente se vê então no próximo bate-papo e, como sempre, eu desejo a todos vocês bons ventos!